Então vamos lá, pessoal. O que a gente fez na última aula? Nós então criamos duas classes. Né, que fazia a inserção de dados. Então, se eu executar aqui o meu código do insert, a gente vai ver que eu inseri aqui o registro, nesse caso, o registro 11, tá? Voltando no meu código que nós escrevemos ontem. Então, se eu entrar lá no meu gerenciador de banco de dados e atualizar os meus registros, eu vou ver que o registro 11 foi inserido. Ok? Ok. Só que vejam que há uma particularidade interessante nesse modo com que a gente fez a inserção. Nós escrevemos o comando SQL concatenando dados. Então, por exemplo, vejam que eu criei aqui um txt nome e um txt sobrenome. E aqui dentro do nosso comando, nós concatenamos. Concatenamos o comando, lembrando de colocar aspas, por exemplo, para ele fazer o tratamento de um dado literal, né? Um dado string, um dado que seja do tipo sequência de caractere. Tá? O que acontece? Vejam, o que acontece se eu, dentro do meu nome, eu tiver efetivamente uma aspas aqui. Então, por exemplo, Luca, entendeu? Enfim, uma aspas dentro do meu nome. O que vai acontecer se eu tentar rodar esse comando? Vamos tentar rodar? Opa, rolou uma exceção. E qual foi essa exceção? Essa exceção é uma exceção tratada do MySQL, onde basicamente ele vai explicar para nós que, olha, você tem um erro de sintaxe que está perto do apóstrofo, aspas simples, lux, né, que é o nome que eu dei aqui. Por quê? Vamos mudar um pouquinho essa abordagem e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma variável local chamada string SQL, onde a gente vai efetivamente escrever esse comando SQL aqui. Eu vou pegar esse texto daqui de dentro, vou dar um Ctrl X, vou remover ele daqui e vou trazer isso daí aqui para dentro, ó. Tá? Só criei uma variável e essa variável eu vou passar como argumento. Tá bom? E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar um sout e vou imprimir esse SQL. Então, olha só como é que ficou o nosso dado aqui, ó. Vocês veem o problema da sintaxe do SQL aí, conforme a gente está aprendendo agora em banco de dados? O que acontece, ó? Como que esse comando ficaria correto, vamos chamar assim? Esse caractere aqui, ó, que é um caractere que eu quero que seja inserido na minha coluna do database, ele tem que ser, o termo que a gente usa, a gente tem que fazer ele que ele seja escapado, que ele tenha um caractere de escape antes, tá? Cada database tem a sua forma de fazer isso. Por quê? Porque, como eu falei, cada banco tem uma maneira de fazer isso. Imagina se a gente tivesse que realmente saber como que cada banco faz isso. Então, Java nos dá algumas APIs para evitar isso daí. Então, o primeiro problema é que esse campo que está aqui em cima, ó, ele poderia vir do nosso formulário, certo? E o usuário pode ter tido a real intenção de usar uma aspa simples e quebrou o nosso sistema. Só que isso também propicia um problema que a gente conhece na computação, que é o chamado SQL Injection. O que é o SQL Injection? SQL Injection significa que a pessoa poderia, na entrada do campo texto, ela poderia fazer algo mais ou menos assim, ó. Encerra o comando e executa um novo comando. Por exemplo, drop table
contatos. Vocês concordam que se ela fizesse isso daqui, na hora que esse comando rodasse no meu banco de dados, um simples comando que teria a intenção de fazer um insert no database, droparia a nossa tabela de contatos do database e de repente a nossa tabela sumiu. E a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente tem o SQL Injection, desde uma simples falha do usuário, vamos chamar assim, o usuário usou um caractere que não deveria ter usado, um caractere de comando, como um usuário com um pouquinho mais de má intenção, querendo atrapalhar o nosso sistema. Fazer o nosso sistema, por exemplo, dar um erro, e aí nesse erro, ver a mensagem de erro e falar que, por exemplo, uma outra tabela não existe, ou ele poderia tentar executar aqui um comando para listar todas as tabelas do meu banco de dados, e aí sim começar a explorar outros comandos dentro do meu database e coisas do gênero, tá? Como que eu faço para evitar esse tipo de coisa? Ou, resumindo a história, como que eu faço para garantir que os caracteres vão ser escapados ou vão sofrer escape de maneira correta? Nós vamos ter que mudar a nossa abordagem. Em vez de nós utilizarmos o statement, que é o que a gente usou aqui agora, a gente vai usar uma outra API chamada Prepared Statement, que vai fazer isso por nós e vai mudar um pouquinho a maneira como que a gente faz isso. Tá? Como que seria isso? Então, vamos lá. Da mesma maneira que a gente tem o Create Statement do nosso Connection, a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai ter aqui um método chamado Prepare Statement, que também recebe o Prepare Statement, que nesse caso aqui, ele recebe o nosso SQL de cara. A gente não cria um statement, a gente não dá um Create Statement para depois informar. Eu já tenho que criar ele passando o comando. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou inverter um pouquinho, vou pegar esse comando que está aqui nessa linha de código, Ctrl X, e vou declarar ele antes. E vou passar ele como argumento. As variáveis também. Isso, vou fazer isso daí já, tem razão. Já vamos fazer isso. Vou passar aqui ele, tá? Essas duas variáveis também, eu vou jogar elas duas aqui antes, tá? Porque eu estou compondo. Mas, o que acontece? Agora, há uma particularidade. Esse Prepared Statement, ele retorna uma outra classe que não é só Statement. Ela retorna uma outra classe que também é uma classe chamada Prepared Statement. Então, são essas duas mudanças. Só que se eu continuar fazendo isso daqui dentro do meu código, vocês concordam que deu na mesma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o meu comando SQL para algo assim, ó. Em vez de eu usar as aspas, eu vou literalmente utilizar um interrogação e um outro interrogação. Eu vou deixar com que o meu driver JDBC tome a decisão de o que colocar aqui dentro. Se for um campo inteiro, ele sabe que ele não tem que pôr aspas, certo? Se for um campo literal, um campo texto, ele sabe que ele tem que pôr aspas. Se for um campo literal, ele sabe que ele tem que fazer escape de caracteres como aspas simples e coisas do gênero, ok? Então, é por isso que aqui, ó, só para que vocês entendam o que eu quero dizer, é por isso que aqui eu também não vou colocar assim, ó. Eu não vou colocar aspas simples em volta dele. Tudo bem? Ou antes e depois dele, ok? Então tá bom. É assim que vai ficar. Só que veja, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui agora esses dois textos. Como é que eu faço para que dentro desses dois, argumentos, né, como é que eu faço para setar esses dois valores? Tá? A gente tem um método utilitário dentro do nosso Prepare Statement, que é o set e o tipo da variável que a gente vai informar. Por exemplo, string. Eu vou setar string. Lembra que a gente fez isso aonde? A gente não fez algo muito parecido com isso lá na nossa listagem, quando a gente deu select?
O nosso result7, a gente usou result7.getString para retornar o dado do banco de dados. A ideia aqui é a mesma, só que agora eu estou querendo fornecer parâmetros para essa minha query. Então vamos lá. O meu índice 1, quem que é meu índice 1? Esse primeiro item. Ele vai ser quem? TXT nome. Quem que vai ser meu item 2? setString. Meu item 2 vai ser quem? TXT sobrenome. TXT sobrenome. Legal. Legal, interessante. Fizemos isso daí. Só que o que nós temos que fazer aqui ainda? Há uma mudança que quando a gente faz o prepared statement, eu tenho que informar aquela auto-generated keys que nós utilizamos no nosso outro método, nós vamos ter que colocar ela na preparação do nosso statement. Ctrl X, vou jogar ele aqui. Tá? Então, na hora de eu criar um prepared statement, eu já vou ter que fornecer falando que, olha, eu quero que as chaves sejam retornadas. Ok? Vou mudar esse código aqui. Vou deletar essas duas linhas aqui. Tá bom? E basicamente, o nosso código continua sendo da mesma forma. Tá? Vamos tentar rodar isso daqui? Vamos lá. Tivemos ainda um problema. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui o nosso texto. Usei vírgula. Usei vírgula aqui, efetivamente. Perdão. Vejam, olha só o problema que a gente está tendo aqui. Na hora que eu dei o prepared statement, foi uma falha aqui, tá? Na hora que eu dei o prepared statement, eu já não informei o meu SQL. Significa que eu não preciso passar esse SQL como argumento agora. Ele já está dentro desse objeto que a gente criou. Então, se eu executar, e tudo der certo agora, eu não tenho mais que passar esse SQL para o meu argumento. É como se ali ele estivesse tentando executar o literal. Ele estava tentando passar como interrogação, efetivamente, para o banco de dados. Tá bom? Então, vejam. Se eu tiver agora coisas como caracteres esquipados ou, vamos dizer assim, vamos lá, a má intenção do usuário de querer realmente passar aqui um fim de comando e usar um drop database, por exemplo, e ele tentar executar isso dentro do nosso banco de dados, o máximo que vai acontecer é esse dado ser armazenado dentro da nossa tabela. Ok? Tudo bem? Beleza. Legal. Então, pessoal, com isso daí, a gente cobre como que a gente faz para evitar ou para criar um sistema seguro a SQL injection. Ok? Então tá bom. Vamos agora implementar. O que vocês acham de a gente fazer o seguinte agora? Vamos implementar um delete? Vamos lá. Vamos fazer isso daí. Vamos entrar aqui então. Vamos criar uma nova classe aqui dentro, chamada testar deleção. Ok? Dentro dessa nova classe, eu vou criar um public static void main, né? Uma classe do tipo public static void main. E aqui não tem muito segredo, né? A gente já aprendeu um pouco o que a gente vai fazer. A primeira coisa, quero falar com o meu database.
vou pegar um objeto do tipo connection, vou criar minha conexão local, vou utilizar minha classe utilitária que nós criamos, chamada database, e vou dar o meu get connection. Esse get connection, ele sobe uma exceção que é a SQL exception, que eu tenho que declarar dentro do meu método. Por quê, gente? Lembram exceção tratada? Exceção checada? Então, a SQL exception é uma exceção checada, ok? Então, pronto. O que a gente acabou de aprender agora? Que a gente pode rodar um delete passando um argumento também. Então, eu vou criar do mesmo jeito que nós criamos o anterior, que a gente já aprendeu. É uma boa prática? Coloquem isso na cabeça, tá? Sempre usar o prepared statement. Mesmo que eu vou rodar um comando, que ele é fixo, ele é chapado, mas na maioria das vezes eu não vou fazer isso. Eu vou sempre passar um parâmetro. Ok? Então, vamos sempre usar o prepared statement, ok? Tá bom. Então, vou criar o meu comando SQL, string, vou criar o meu comando SQL. Como é que seria um comando de delete? Delete from contatos where, e eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vejam que no nosso banco de dados eu tenho uma coluna chamada ID, ok? Eu vou deletar todos esses caras que nós inserimos depois do 6, tá? Então, delete where ID maior ou igual a 6. Certo? Beleza. Mas, oi? Obrigado. Não, então, é o 6 que eu quero deletar. Todos esses caras que a gente inseriu na mão lá pelo código Java. Tá bom? Maior ou igual a 6. Só que lembra que eu falei? Vamos passar esse 6 como parâmetro? Já vamos usar essa boa prática aí? Vamos lá. O que eu faço então? Vou utilizar vou criar um objeto do tipo prepare statement e vou começar a chamar ele de stm só daqui para frente, tá? Igual a connection ponto prepare statement prepare statement passando meu SQL de delete. Pronto. Lembram que duas coisas, né? Toda vez que eu abrir uma connection, eu tenho que dar close. E toda vez que eu abrir um statement, eu também tenho que dar close. Ops. Ah, não, perdão. O statement a gente tem que dar close. O prepared statement a gente não precisa dar close, ok? Então tá bom. Vamos lá. Então, criamos o nosso statement. Vamos executar ele. Como que eu executo? Statement.execute. Certo? E aí, lembram que nós temos aqui um retorno booleano, certo? Boolean, que é retorno lista. Ok? Então, retorno de lista. Volta para quê? Para select. Delete, volta retorno de lista? Não. Então, se a gente printar esse cara aqui só para a gente ver isso, retorno lista, a gente vai ter que ver que ele vai imprimir falso, ok? Beleza. Deu execute, mas vejam, eu dei o execute, mas eu não informei qual que é esse parâmetro. Então, eu venho aqui, statement.set int agora, porque eu sei que esse campo é um campo integer, e vou setar meu index 1, qual que é o valor que eu quero passar para ele? Beleza? Exatamente. Ok. Olha só um outro campo que a gente tem aqui dentro do nosso statement, que é o get
get updated count. O que é esse get updated count? O que vocês acham que ele faz? Boa, então vamos lá. Então, número, o que é esse cara aqui? Então, esse aqui vai ser o número de deletados. Ok? É o número de deletados, por isso que eu estou rodando um comando de delete. Se eu vier aqui agora e dar um sout, um system out, e imprimir ele, número de deletados, e aqui eu vou concatenar um mais registros excluídos. Ok? Então tá bom. Acredito que é o suficiente para a gente fazer aqui agora. Estranho isso daqui. O statement deveria ter um... não, isso mesmo. Não, tem um close aqui, ó. Perdão, gente. Eu tenho que fechar também um prepared statement, tá bom? Tô achando estranho isso mesmo. Ótimo. Vamos rodar o nosso comando? Shift F6 para rodar. Olha só o que ele falou. 9 registros deletados. Se eu for no meu database e atualizar, tá lá. A partir do 6 foi deletado. Certo? Se eu rodar de novo, o que vai acontecer? Nada, não tem nenhum registro maior que... Não tem mais, já deletamos, acabamos de deletar. Então eu posso rodar isso daqui quantas vezes eu quiser. Não vai fazer nada agora. Até que eu, por exemplo, execute meu teste de inserção de novo. E aí, sim, então, agora 3 registros deletados. Tudo bem? Fizemos a deleção razoavelmente do mesmo jeito. Concorda? Do mesmo jeito que eu digo o quê? Nós sempre, olha só, se a gente fosse entender um pouquinho esses métodos, sempre a gente tem alguns passos que a gente executa. Pega uma conexão do banco de dados, prepara o nosso state. Então vamos olhar linha a linha. Pego minha conexão com o banco de dados, crio um prepared statement, que é a maneira com que eu vou efetivamente enviar comandos no meu database, certo? Executo o comando execute. Esse comando execute vai fazer, no caso de um select, o meu statement retornar, ter o get result set preenchido. Se ele tem preenchido, eu faço um while para inteirar, no caso da listagem. Se ele não tem preenchido, é porque foi um comando de update e delete. Então eu tenho a capacidade de verificar, tantas linhas foram alteradas. Tudo bem? Tá ok? Vamos fazer então agora um update, para ver como que a gente vai fazer isso. Então vamos lá. Como é que eu vou escrever esse update agora? Vou deletar essa classe aqui. Desculpa, vou deletar essas linhas excedentes aqui, né? Que a gente já acredita que as coisas funcionam aqui, né? Só essa aqui do número de deletados. Então eu vou deixar mais ou menos organizado assim. Ctrl S. Vamos voltar no nosso package. Botão direito novo. E vou criar o testa update. Opa! Alteração. Então vamos lá. Public static void main. E vamos criar. Então, quais são os passos? Quais são os passos que eu acabei de falar que a gente precisa fazer, gente? Então vamos lá, vamos fazer um comentáriozinho aqui, ó. Então, pega conexão com o banco de dados. Qual outro comando que a gente vai ter que fazer? Preparar o statement. Executar o statement. E vamos dizer assim, ó, só para confirmar que o que a gente fez deu certo, vamos pegar
o número de linhas alteradas. Então, exibe o número de linhas alteradas. Alguém se sente confortável para tentar vir escrever esse código aqui? Alguém gostaria, inclusive? Não, pessoal, quem tiver o dedo apontado, eu não vou chamar. Se todo mundo apontar para o Fábio, eu não vou chamar o Fábio. Eu gostaria que alguém realmente que quisesse tentar aprender e vir fazer, tentasse fazer junto aqui. Alguém gostaria de fazer isso? Andrei, vamos lá, chega aqui. Vamos programar em par isso daí, vamos lá? Nossa, caramba. Andrei, então vamos começar pegando a conexão com o banco de dados? Então vamos lá, posiciona o cursor logo abaixo do comentário, né? Que é o pega conexão com o banco de dados. Vou botar o mouse aqui do lado, ó. Isso aqui não está funcionando. Beleza. Embaixo do comentário. Embaixo do comentário. Clica lá na linha logo embaixo do comentário. Essa. Embaixo do comentário pega a conexão com o banco de dados. Essa. Isso. Então vamos executar a linha para pegar a conexão com o banco de dados? Vamos ajudar o André. Quem lembra? Como é que a gente vai fazer? Connection. Então começa a digitar C maiúsculo connection. Ctrl barra de espaço vai nos ajudar, André. Então Ctrl barra de espaço. Do Ctrl barra de espaço. Opa, acho que escrevi errado. Isso. Isso, olha lá, ó, do Java SQL. Tá vendo ali a terceira linha? Isso, esse aqui. Dá um Enter. Espaço. Vamos declarar a nossa variável. Pode escolher. Pode deixar só C, por exemplo. C. Então, C, minúsculo, sempre. Variável local, minúsculo. Igual, espaço igual, espaço. Opa. Espaço igual. O que a gente vai fazer aí? Lembra a nossa classe utilitária? Database. Minúsculo também. Só que é uma classe, certo? Se é uma classe, o que a gente tem que fazer? Ele tem que ser o D maiúsculo. Então, B maiúsculo. B maiúsculo. O D de dado, a primeira letra do nome. Database. No final do base, dá um Ctrl barra de espaço para ele fazer um import para nós. Database. Ponto. Get connection. Ponto e vírgula. Pronto. Olha só o que ele está reclamando ali. Para o mouse em cima. A gente tem que então informar esse método. O que ele está falando ali? Um Alt Enter nos ajuda. Dá um Alt Enter. Alt Enter. Opa, tá errado. Alt. Segura a tecla Alt e dá um Enter. Vamos lá, ó. Segura a tecla Alt e dá um Enter. Foi. Dá um add no método. Clica nessa primeira opção, adicionar a cláusula. Pronto, tá vendo que ele declarou lá em cima do meu método? Beleza. Então tá bom, pegar uma conexão, certo? Vamos preencher esse próximo bloco aqui agora, que é o da linha 20? Vamos para a linha 20. Isso. Vamos criar um prepared statement. Então, vamos declarar esse objeto. Prepare. Só que assim, um minuto. Lembra que a gente tem que escrever a nossa string de update? Como que a gente escreve o update? Ótimo, update. O que é? O nome da tabela. No nosso caso, contatos. 7. Nome do campo. Por exemplo, vamos atualizar só como nome por enquanto. Nome. Então vamos lá, Andrei. Cria uma string aí. S maiúsculo. String. Espaço. Vamos dar um nome SQL para ela, que é um nome fácil da gente associar o que a gente está querendo escrever?
SQL, string, espaço, SQL, igual, vamos abrir aspas dupla, boa, e vamos escrever dentro do nosso comando, update, Sim. sim, exato, Não, update, separação. Seja. Update, espaço, o nome da tabela, nossa tabela chama contatos. Contatos. Sete, perfeito, André. Nome igual. Nós vamos fazer o quê? Um prepare statement, certo? Então vamos usar uma interrogação já. Interrogação. Acho que eu pulei isso. Interrogação. Espaço. Where. Né? Vamos dar a cláusula where? Where. W-H-E-R-E. Where. W. Sim. Isso, exatamente. Where, espaço, Certo. ID, Igual. mais uma interrogação. Porque a gente vai setar esse valor no nosso prepared statement, certo? Legal. Vamos finalizar essa linha com ponto e vírgula. Ótimo, temos o nosso SQL feito lá. Dá um enter e a gente ainda está preparando o statement, certo? Maravilha. Vamos criar agora a nossa variável, que é o nosso objeto, que é o prepared statement, certo? Então vamos lá. P maiúsculo, prepared. Pronto, dá um Ctrl barra de espaço, porque decorar esse tipo de coisa Primeiro. é a coisa mais importante para fazer, né? Prepared statement, dá um enter. Vamos criar essa variável, espaço. Vamos dar o nome STM. T de tatu, STM. STM. Isso, isso aí, STM. Isso. Espaço. Igual. Qual é, de onde quem é o objeto responsável por nos dar um prepared statement? Statement? Não, é a nossa connection. Connection. Qual que é a nossa variável que está sendo armazenada na conexão? C. C. Então C ponto prepare statement. Olha lá, é a quarta linha. Dá um enter. Ótimo, pode ser, não tem problema. Por quê? Porque do lado de cá, nesse args, você vai apagar esse args. Não, no caso do update, a gente não precisa de ele aqui, beleza? Pronto, ponto e vírgula. Opa, pulei demais. Dá um ponto e vírgula e dá um enter. Aí, peraí. Aí. Sem problema. Ponto e vírgula. Aí, legal. Prepare statement. Acho que pronto, preparamos o nosso statement, ok? Vamos então executar? Podemos executar já? O que está faltando? Parâmetros? Temos que setar aqueles valores ali, ok? Então vamos lá. Então, abre mais uma linha entre o nosso comentário executar statement e isso, abre uma linha aí. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que setar essas duas interrogações, certo? Certo. Então vamos lá. Statement, né? O STN é a nossa variável que a gente está usando. Então ela é minúscula. STN ponto. Ponto o que é? 7. Qual que é o primeiro parâmetro que eu estou querendo colocar aqui? Nome. O nome é o quê? String. Então, set string. Pode dar um enter. Aí é o índice do parâmetro.
Nesse caso, o meu primeira interrogação é o meu índice 1 e o meu segunda interrogação é o meu índice 2. Então, vou passar aí o número 1. E ali no segundo parâmetro, ele vai receber o meu texto que eu quero dar. Então, vamos mudar o cara que tem o ID 1, se eu não me engano é o Lucas, e vamos escrever, vamos colocar o que no nome? Vamos colocar Eduardo. Não, desculpa, vamos colocar Lucas, espaço, Eduardo. Aqui do lado do... Isso, onde está esse SQL, a gente vai preencher esse parâmetro aí. Então a gente vai criar uma string aí no lugar, a gente vai colocar uma aspa dupla e vamos criar essa variável, vamos passar esse argumento. Então coloca aí, aspa dupla, e escreve aí dentro, Lucas Eduardo. Espaço, em maiúsculo, Eduardo. Legal. Vamos preencher o segundo parâmetro. Qual é o segundo parâmetro? O ID. O ID é de que tipo? Vamos abrir mais uma linha então, statement ponto. Integer, né? Boa. 7 o que então? Opa, 7. Legal, perfeito, André, isso aí. 7 int. Qual parâmetro que eu estou querendo setar? 2. Mas o nome não seria do parâmetro 1 não, o ID não seria o ID. do 1 e o nome do 2? Não, porque olha só. Olha só o que o André falou. Mas o ID não seria do 1 e o nome do 2? Na realidade, o índice que a gente está falando é o índice dentro dessa string. Então, qual que é a primeira interrogação que aparece? O nome. Qual é o segundo? É o ID. Entendi. Só que o valor que eu vou dar para o ID, que é o meu segundo parâmetro, é que vai ser 1. Entendi. Beleza? Então aí vai ser 2. E o valor de x que está ali vai ser o quê? 1. Legal. Acho que agora a gente pode executar o nosso statement, certo? Então tá bom. Vamos executar ele? Statement ponto stm ponto execute. Ponto e vírgula. Precisamos necessariamente armazenar o retorno desse statement dentro de uma variável local? Boolean? Não precisamos fazer isso toda vez. Desse jeito aqui já está suficiente. Tá? Então vamos exibir um número de linhas alteradas? Então, vamos criar uma variável local aí, André, o que você acha? Vamos criar uma variável int. Então, vamos lá, escreve int. Vamos colocar aí, número de linhas. O que vocês acham? Pode ser? Boa, tá usando o camel case. Legal. Espaço. E vamos atribuir com o nosso statement. Lembra que o nosso statement tem um método utilitário? Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai atribuir um valor aí dentro. Então, igual e statement ponto get o que? Quem pode ajudar? Update count. Legal. Get update count. Ponto e vírgula. Vamos imprimir isso daí na tela para o usuário ver? Vamos. Dá S out. Escreve assim, ó. S out. O-U-T. Obrigado. E dá um tab. Tab. Não. Beleza. Apaga aquela aspas ali. Certo. Boa. E vamos imprimir esse número de linhas. Então escreve aí. Número de linhas. Vamos imprimir essa variável. Eu fiquei procurando esse nome. Eu fiquei falando sysout Para quem está procurando? PSVR, que é Public Static Void Name. Também bem no vai. Beleza? Imprimimos. Vamos concatenar um texto só para a gente saber
Não, tudo bem, a gente sabe que o número que imprimir ali é o número de linhas que foram sofrer update, beleza? Maravilha. Faz o seguinte, dá um Alt Tab, quase. Dá um Alt Tab e vamos lá para o nosso gerenciador. Alt Tab. Então, qual que é a linha ID? Lucas, certo? Beleza, Alt Tab e vamos voltar para o nosso código. Opa. Aí. O que está faltando, gente? Está faltando duas linhas. Fechar o statement e fechar a connection. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dar statement ponto. Nossa variável statement, que é a nossa variável local aí, certo? Nossa variável stm. Vamos pegar a nossa variável local, mesmo que a gente usou o execute. Não precisa digitar o statement. Não precisa. stm ponto close. Ótimo. Vamos abrir mais uma linha aí e vamos fechar a nossa C, que é a nossa connection. Então c.close. Beleza? Foi. Andrei, o NetBeans ele tem um atalho para executar, que é o Shift F6. Quando você aperta Shift e F6, uma vez só, pronto, ele executa. Olha só o que apareceu. Uma linha só para update, certo? Vamos no nosso gerenciador, na nossa ferramenta de acesso ao banco de dados, com Alt Tab. Pronto. Vamos atualizar. Pode atualizar. E vamos ver aqui, ó lá. Lucas, então, agora virou Lucas Eduardo. Ok? Vamos causar um erro por delay ali? Andrei, volta lá no código. Vai no nosso comando SQL, no nosso comando update, vai lá com o cursor. Qual que é a linha? E vamos fazer o seguinte, muda aquele where ID igual a interrogação e coloca o where ID maior espaço interrogação. Ótimo. Executa de novo o programa, dá o Shift F6. 4 linhas alteradas. Certo? Então, só para mostrar que o nosso update funciona também para múltiplas linhas. Por isso que é importante pegar o número de linhas alternadas. Vai para a nossa ferramenta de banco de dados. O que vai acontecer aqui? Todo mundo virou Lucas Eduardo agora, certo? Atualiza então. Beleza? Então, Desabilitar o SQL, security, o SQL. como? Porque o SQL não precisa atualizar mais o CRP. Ele não precisa fazer o update mais de um. Você tem que colocar SQL, Save Security, tem que desabilitar ele, foi igual a 0. Eu acho que o Drive fez isso por mim. Entendeu? Essa é uma particularidade do MySQL que eu não tive que me preocupar em quando estava programando o meu update ali. Eu só tive que tomar cuidado de, olha, meu update está no formato correto. Eu não fiz isso explicitamente no meu banco de dados. Então, acredito que ele deve ter feito isso por mim. Tá bom? Beleza, pessoal? Tudo bem? Com isso, então, a gente fecha o update. Vocês têm alguma dúvida? Gostaria de tirar alguma dúvida? Obrigado, André. Valeu, cara. Boa. Essa geração uma ID não pode assim, sem ser update, no insert. Certo. Eu teria que ficar passando parâmetro na aplicação, mesmo auto, update, ID. Deixa eu pausar aqui.